A Baixada Santista e o Vale do Ribeira vão definir um plano diretor de saúde com metas a serem cumpridas em 4, 8 e 12 anos. A iniciativa foi definida numa reunião organizada pelo deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, com os prefeitos da região e o ministro da Saúde, Arthur Quioro, em Brasília. Segundo o deputado, convidado desta edição do Palavra Aberta, são necessários investimentos em saúde que sejam produtivos para a população. Nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, pelo que o senhor me disse pouco antes do programa, a ideia é realizar uma ação integrada, a fim de não dispersar recursos humanos e financeiros. Agora, de que forma isso funcionaria? Tá. Primeiro, cumprimentar você, Paulo, a todos brasileiros que nos acompanham e nos assistem. A grande ideia que surgiu dessa reunião, nós havíamos nos encontrado, por incrível que pareça, na praia. Eu e o doutor Quioro, que é um grande conhecedor da saúde, e mora em Santos também. E falou, vamos marcar uma reunião com os prefeitos, com os secretários de saúde, para a gente tentar ver como é que nós podemos equacionar a questão que envolve saúde na nossa região metropolitana da Baixada. E foi topado, marcamos, levamos os 9 prefeitos da região metropolitana e também os componentes do Vale do Ribeira, que congregam aí um número grande também de municípios lá na ponta do estado. Essa reunião, ela surtiu um efeito assim muito positivo, porque nós definimos que nós deveremos fazer um plano diretor para a saúde para os próximos 4, 8 e 12 anos. Junto com os técnicos de saúde do Ministério, os técnicos de saúde também do governo do estado e os secretários de saúde dos diversos municípios. Aí, o que é um plano diretor? Na verdade, você tem, a maioria das cidades na Baixada, elas são conurbadas, ou seja, uma cidade muito ligada à outra. Não necessariamente... Ali, às vezes, você não consegue distinguir nem uma da outra. Você sai verdade. de uma e não sabe se já atravessa saiu. A rua, está em outra. Já está em outra cidade. Então, vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou vicentino, nasci em São Vicente. Fui registrado em São Vicente. Mas, efetivamente, a minha mãe me deu à luz em Santos, numa maternidade em Santos, porque a gente não tinha estrutura naquela época na cidade de São Vicente. Eu me considero, Paulo, vicentino, eu sou de São Vicente, nasci lá, registrado lá. Mas o que eu tento te explicar é o seguinte, você não tem necessariamente que ter uma maternidade em cada cidade. Você não tem que ter um hospital com determinadas estruturas em cada cidade. O que a gente precisa... Seria um absurdo, uma montanha de dinheiro para fazer. Claro, o que a gente precisa é ter um plano bem organizado para que você, por exemplo, monte um hospital, vamos dizer, em Santos, que atenda especialidades de determinado tipo. São Vicente, outro tipo de especialidade. Cubatão. Lógico que cada cidade vai ter o seu pronto-socorro, vai ter o seu atendimento primário, básico, de etc. urgência. Mas, para que você possa atender a comunidade de uma maneira geral no Sistema Único de Saúde, carrear recursos, inclusive nossos, de deputados federais, estaduais, senadores, que a gente hoje, com essa coisa do orçamento impositivo, metade do que nos cabe de emenda vai para a saúde. Então, isso facilita muito, tanto o investimento federal, o investimento estadual e o investimento dos municípios, buscando uma melhor qualidade no atendimento. Agora, o deputado das melhores ideias, a gente sabe que são as ideias simples. Essa parece uma ideia tão simples que até poderia ser copiada, desculpe, poderia ser copiada pelo Brasil inteiro, porque a gente observa os recursos já são poucos. E quando eles são dispersos, quando eles não são concentrados, aí a situação se complica ainda mais. Por que o ministro não pensa nisso em termos nacionais? Você sabe que nessa reunião foi muito interessante, porque o ministro é um grande conhecedor da área da saúde. Ele é um sanitarista, inclusive funcionário da Prefeitura de Santos, de carreira,
trabalhou durante o período em que fui prefeito, etc. E depois veio para o Ministério, se tornou secretário em São Bernardo do Campo e hoje administra a saúde no Brasil. Essa é a ideia que eu acho que ele tem em mente e é muito importante que quem está nos assistindo, os prefeitos que são ligados às regiões metropolitanas, possam se unir e vir em reuniões no Ministério, em conjunto, para que os técnicos possam começar a definir planos diretores, primeiro, diria para você, para as regiões grandes, as regiões metropolitanas, porque aí a gente vai usar melhor o recurso, com mais qualidade, porque o grande problema não é só dinheiro, porque se o dinheiro resolvesse o problema da saúde, não é, a gente sabe muito bem disso, é gerenciamento, é o investimento certo, etc. Então, eu acho que essa é a grande saída para um país de dimensões continentais, que nem o Brasil, e com pouco recurso. Agora, deputado, esse prefeito lá de alguma região dessas, como o senhor acabou de mencionar, que esteja nos assistindo, vai querer saber, sim, por onde é que começa? Começa por uma reunião como essa, mas o ministro não pode participar de todas as reuniões, não é? Aí aconteceu uma coincidência pelo fato dele ser santista, etc, etc. Por onde é que esse prefeito aí, que recado o senhor daria para ele para dizer assim, vai por aqui que você vai bem? Eu sugiro que procure o seu representante, deputado federal ou senador que representa lá a sua própria cidade. Eu acho que à medida em que você juntar um determinado número de cidades e você conseguir, eu tenho certeza que o ministro vai acabar recebendo, para que a gente pode fazer exatamente o mesmo caminho que eu fiz. Não é porque o doutor Quioro seja de Santos, que vai dar preferência eventualmente para mim e não para qualquer outro deputado que o procure. Eu acho que essa ideia de você, por exemplo, nós juntamos lá por volta de quase que 30 cidades. São 9 da região metropolitana, da Baixada Santista, e mais 21 cidades que compõem o Vale do Ribeira. E aí, a questão da saúde lá é grave, deputado? A questão por exemplo, se você pegar uma cidade como Santos, ela tem uma belíssima estrutura de saúde. Temos problemas? Temos problemas em todo lugar, mas lógico que se você fizer uma comparação de estrutura, a cidade de Santos tem uma grande estrutura. Tem a primeira Santa Casa do Brasil, está construindo o hospital. Não tem toda a parte, né? Mas o problema existe no dia a dia, tá certo? É a falta da UTI. Santos, inclusive, tem hospital, mas tem falta de leitos de UTI. E eu sempre digo que é uma coisa triste, porque você, para livrar um leito de UTI, alguém tem que vir a óbito, o que é, para nós, uma coisa muito dramática. Então, mas eu diria para você que se a gente conseguir, entre os municípios todos nossos, que, como nós falamos, está um do lado do outro, a gente conseguir canalizar o recurso para o lugar certo e você não ter superposição de determinados serviços, você vai melhorar o sistema como um todo. Já é um adianto incrível. É verdade. Agora, isso podia ser, só para finalizar, não é uma política de governo, mas é uma política de Estado. Sim, claro. Né? Para a gente, enfim, quer dizer, dar um encaminhamento definitivo a essas questões. Tanto que o que a gente acabou discutindo aqui? Vieram prefeitos e secretários de toda a gama de partidos. Quer dizer, nós fizemos uma reunião suprapartidária. O governo é ligado ao PT, eleito pelo PT, você tem o Estado de São Paulo administrado pelo PSDB há muitos anos. Mas, na verdade, nessa relação nossa, houve uma grande combinação e um grande acordo de que a política, lógico que a política está no nosso dia a dia, mas a política partidária estaria fora desse contexto. E por isso que essa coisa está dando certo. Porque senão se dinamitariam todas as pontes, então, por mais fortes que elas fossem construídas. Já está sendo marcada a reunião com os técnicos do Ministério, tanto do Governo do Estado, e a gente vai caminhar da melhor maneira possível. Deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Prazer em vê-los. E parabéns pela ideia. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.